não sei quem eu vou demitir. Não era nada fácil escolher entre Nakal, Anselmo e Carine. E Roberto Justus teve que usar toda a sua experiência. Nakal, você está demitido. Agora, são 5 candidatos ao emprego em Nova York com salário de R$500 mil por ano. Hoje, 10h30 da noite. Não perca o 12º episódio de O Aprendiz 3. No capítulo anterior de O Aprendiz, eu pedi à equipe Águia e Alliance que fossem até Betim criar e apresentar um projeto de marketing interno para o lançamento do Idea Adventure da Fiat. O Grupo Águia começou com um desentendimento que já está virando parte do grupo. Isso, Bia. Para, vamos trabalhar junto, vamos ser uma equipe, não vamos estragar o clima bacana que tá. O Grupo Águia se dirigiu ao público interno de forma abrangente e muito criativa e acabou ganhando mais uma vez. Alliance voltou para o Hilton, o Grupo Águia foi comemorar em grande estilo passeando nessa linda Portugal. Na sala de reunião, comentando o desempenho da Carine, o Anselmo não conseguiu apontar nenhum defeito nela. Vamos achar um defeito da Carine. Outro defeito que eu poderia encontrar, talvez, pensando bem. Nossa, tá difícil. Os 3 voltaram para a sala de reunião e eu tive que confessar algo que nunca havia acontecido em todas as edições de O Aprendiz. Eu não sei quem eu vou demitir. Foi com profundo pesar que eu tomei uma decisão muito difícil e muito emocionante. Nakal, você está demitido. Eram 16 candidatos. Restaram 5. Quem será que vai nos deixar hoje à noite? Foi tranquilo, assim? Contando pra vocês, foi uma sala de reunião ela tava contando. a mais diferente possível, né? Foi punk. Nakal ficou bem? Ficou bem, porque a gente já tinha conversado até mesmo quando o Carine tava lá, que tava realmente, assim, quem saísse ia sair tranquilo, contente, sem ter nenhum problema com ninguém. Agora é surpresa em cima de surpresa, pode se preparar que nada vai ser como vocês imaginam que seja. Bom dia, a favor encontrar o Sr. Roberto Justus no espaço Senu às 10h30. Tá bom, obrigada. Bom dia. Walter, Vivi, retíssima final, 12ª tarefa. Tarefa muito interessante. Comparando algumas tarefas que a gente fez no ano passado, por exemplo, nós administramos bairros e esse ano vocês ajudaram, né, pelo menos a sugerir uma melhoria de vida para prefeituras. Isso é um crescimento. Eu lembro bem de uma tarefa, eles tiveram que ir para 2 pizzarias e criaram um sabor novo de pizza para tentar atrair uma clientela, ver qual era a sensibilidade deles em relação ao gosto popular e o que as pessoas iam identificar mais nesse ou naquele sabor e quem ia vender mais. Uma evolução disso, nós criamos esse ano, que será a administração efetiva e total de 2 pizzarias, de uma grande amiga minha, que é a Paula Taralo, que é dona da pizzaria Esperança, que é uma das mais famosas do Brasil e está localizada em São Paulo, uma em Moema e outra no Bexiga.
Quando eu falo administração total, a tarefa parece e é, na minha visão, muito complexa. Vocês vão ter hoje e amanhã para estudar o que vocês vão fazer, analisar, planejar a sua ação. Amanhã vocês assumem uma casa vazia, com todos os seus pertences, com todas as suas instalações, que são mesas, cadeiras, decoração e tudo dessas duas pizzarias, um estoque ao qual vocês vão ter acesso, uma cozinha completa, vazia também. Nenhum garçom, nenhum cozinheiro, nenhum pizzaiolo, absolutamente nada. Vocês assumem isso, com a capacidade que vocês têm de ser criativos, de entender os cardápios, de administrar o restaurante. Com o maior prazer, eu e meus conselheiros e a dona do restaurante seremos uma parte desses clientes que vocês também vão ter que atrair para esta noite e servir com os seus novos contratados. Vocês vão ser julgados pelo desempenho de vocês em relação à administração da própria pizzaria, pelo volume de pessoas que vocês vão levar para lá e, claro, que no resultado final de vendas também, mas comparado com a segunda-feira anterior das mesmas pizzarias e não uma contra a outra, pois existem diferenças de bairro, de tamanho do restaurante, etc. Vocês vão sortear quem vai para qual delas e eu espero que o resultado seja satisfatório. Vocês já decidiram quem é a líder? Já, sou eu. A Yane? Isso. Quem é líder? Eu. Você, Patrick. Então tá aqui o dossiê. Boa tarde. Tá bom? Obrigada. Tarefa 12, pizzaria. Objetivo: assumir uma pizzaria sem nenhum funcionário. Manter seu padrão de qualidade de atendimento, sua operação e obter maior faturamento. Oi, Cá. Tudo bom? Bexiga Moema? A gente queria Moema. Perfeito, bexiga. Bexiga? Legal. A gente gostaria de dar uma olhadinha na pizzaria. Vocês podem ir, sim. Tá bom, porque a gente tá por aí. Antes de me preocupar em como administrar essa pizzaria, a primeira coisa que a gente fez foi tentar, assim, elencar uma série de perguntas para conversar com o gerente. Perguntar o quê, por exemplo? O diferencial. De 30 a 50 anos, o que os caras mais tomam? Ah, o uísque ou o vinho? Não, isso aqui tá aqui. Olha, o vinho. Perguntar. Qual pizza que eles mais consomem? Marguerita? Marguerita. Ah, tá. Eles comem cortadinho, comem em fatias. Tarará. Que horas eles chegam de carro, tá? Os grupos, enfim. Aprofundar um pouco mais pra gente ter ideias. A gente vai cair na mesmice. Esse trabalho que a Bia se preocupou em fazer comigo desde a primeira tarefa, que é desvalorizar o meu profissional, isso vai perpetuar até o final do programa, entende? Ah, happy hour, a gente não colocou o happy hour, seria bacana. Pô, happy hour eu acho tudo de bom, na boa. O happy hour é bacana, mas assim, ele falou que o maior movimento é das 8 às 10, né? Então isso descaracteriza um pouco o happy hour. Não, as pessoas saem do trabalho às 8 e vão fazer. Se a gente focar a nossa ideia, a nossa estratégia como happy hour, eu acho que isso seria crucial. A liderança da Yane, eu não acho a melhor. Por conta dessa confusão, dessas idas e vindas, e assim, que isso não gere nenhum conflito como gerou em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma coisa que me deixou bastante chateada. Eu não gostei de BH, foi um estresse emocional muito além do que precisava ter sido. Eu aprendi que aqui dentro você tem que ter um cuidado muito grande, porque parece que tá tudo bem. Deixa quieto isso. Vamos tentar focar e direcionar e chegar num objetivo comum numa boa. A gente foi conhecer a pizzaria que a gente ia trabalhar em Moema. Caramba, você tem noção do tamanho desse lugar, né? Eu sei, não sabe o tamanho do pepino que a gente tem que descascar. A gente conversou com a Paola, que é uma das proprietárias, a respeito da logística, do número de funcionários, de como a pizzaria funciona no sábado, domingo e segunda-feira, para que a gente possa administrar essa pizzaria na segunda-feira próxima. A gente realmente espera aumentar o movimento da casa nessa próxima segunda. Aí a gente voltou pro Hilton para levantar algumas coisas na internet, pegou algumas pizzarias boas, famosas, conhecidas, de qualidade, para ver se a gente consegue pessoal para trabalhar na segunda-feira pra gente. E eu tô precisando contratar alguns pizzaiolos. A gente tá fazendo um evento em Moema, né, numa pizzaria, e a gente precisa, por exemplo, assim, uns 3 ou 4 pizzaiolos e alguns garçons na segunda-feira, das 4 à meia-noite. Tá bom? Obrigado, hein? Tchau. Acho que agora o que a gente tem que fazer é definir realmente a nossa estratégia de atuação.
monte sua pizza, compre uma pizza, ganhe 2 chopps, compre 2, ganhe 3, ganhe 4. A gente pode escalonar isso. Mas isso é compra e ganha. Então, assim, ó, 5 minutos, galera. O chopp que tá de 3,50 caiu pra 2,50. Daí já vem a bandejinha com a pizza quentinha na cara dele, entendeu? Daí eles vão consumindo. Essa ideia é genial. Mas e se a gente conseguisse linkar ela com a venda da pizza e não só focar na bebida? Então, mas é isso que você tá falando, gente, calma, eu entendi. A gente veio para Esperança, eram umas 6 horas, pra gente sentir como a casa funciona de verdade, como os empregados trabalham, a cozinha, a copa, tudo, saber o que a gente vai ter que fazer. E agora a gente está aqui para divulgar para os habituês da casa que vai ter uma coisa diferenciada na segunda-feira. Segunda-feira no jantar, todo mundo aqui. Tá bom? Obrigada. Tchau, obrigado. São 7 horas, a gente tá saindo pro Bexiga, pra pizzaria, pra Esperança, pra gente sentir um pouquinho como que é o movimento. Essa massa já vai estar produzida pra gente? Não, tem que se virar. A gente pensou o seguinte, qual seria a identidade? Queria traçar uma identidade para essa segunda-feira. Vou dar uma historinha rápida pra você. A casa tem quase 50 anos. É uma identidade que já está formada há algum tempo. Eu acho que uma coisa importante para vocês seria o operacional. Seria interessante se você está vendo essa estrutura, como funciona. Como sai um pedido da cozinha e chega até a mesa. Porque trazer gente para dentro é muito fácil. Agora, tentar fazer a estrutura funcionar em prol desse pessoal é mais difícil. Agora, na verdade, eu tô um pouco assustada, porque afinal a casa tem 50 anos, tem todo um histórico, então acho que a gente tem que mudar essa estratégia. Hoje é o segundo dia de tarefa. A gente trabalhou basicamente para contratar o staff da pizzaria. A gente recebeu aqui a dona Divina, o Fábio, que oferece esse tipo de serviço de pizzaiolos. Foi com quem a gente acabou fechando. A gente está acabando de desenvolver o folder e o cardápio. Na verdade, é o mesmo cardápio reduzido e o panfleto que a gente pretende distribuir hoje no restaurante para finalizar os detalhes para o dia do evento. Primeira noite napolitana, segunda-feira de Esperança. Calzone é uma pizza fechada, recheada. Eu dividi o grupo em 3 áreas, né? A Bia fica responsável pela divulgação, captação e recepção. Se forem mais gente do que a gente está pretendendo, a gente não atende. A Paulinha pela contratação de bons profissionais. Eu não conheço nenhum pizzaiolo de São Paulo, então. E eu com a parte operacional. Você garante a operação da feita? Eu não garanto. Eu também não. Mas eu tô com medo. Eu acho que a gente não tem muito jeito. Você imagina o cara que constrói toda uma marca e de repente um dia ele coloca na mão de 3 loucas. Se a gente garantisse pelo menos uma pizza de qualidade... Concordo plenamente com você, mas como que a gente vai fazer isso? O trabalho Anselmo e Karine está fluindo porque a gente realmente está conseguindo atingir os objetivos. Gostou, Paulo? Gostei, eu achei legal. Se quiser ficar com esse, vou ficar. A gente tem trabalhado em sintonia. Eu tô com muita energia. A gente escuta um ao outro e o Anselmo também tá. Existe um equilíbrio. Eu quero botar a mão na massa, eu quero correr pra lá e pra cá, eu quero ficar enlouquecida com os problemas, não importa. E esse trabalho realmente vai dar frutos no dia da prova. Eu tô contente sim com tudo que tem acontecido até aqui. Agora são 15 para as 6 da tarde, a gente está conversando com o pessoal que vai trabalhar amanhã conosco. Eu achei um pessoal, assim, a princípio, bastante despreparado. A pizzaiola é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa que está acostumada com uma massa caseira. Então eu fiquei desesperada. Passei para Paulinha, falei, Paulinha, desculpa, essa é tua área, vai atrás do pizzaiolo. Porque a minha preocupação é de um pizzaiolo que consegue fazer uma massa um pouco mais similar ao Esperança, é o que vai ditar todo o sucesso. Não tô conseguindo. Tá, eu vou tentar aqui, porque é algo que me preocupa realmente. Seja o que Deus quiser. E agora é rezar. Celebre a esperança hoje. Na compra de 2 antepastos, uma pizza e uma garrafa de vinho, você ganha
outro antipasto. É a promoção especial pra hoje, que é o dia da pizza, tá? Vamos andar um pouquinho pela casa? Vamos lá. Como vocês podem ver, não é grande. Vai ser tranquilo. Bom, então tá legal. Só o que eu quero de vocês é um sorriso no rosto, é calma, é tranquilidade. A ideia é a gente dar a mão e formar uma grande família. Olha, a casa pode estar cheia, vocês podem estar desesperados. Não tem problema. Calma e tranquilidade, sorriso no rosto, porque hoje é o dia da pizza. Pode mandar, sem problema nenhum. Manda mais uma sobremesa. Pode ser um petit gâteau, pode ser um brownie, pode ser um sorvete. Agora aquele petit gâteau e mais dois essa Tá bom, perfeito então. Tá jóia. Se ela pedir essa pastieira, mais uma pizza, ela tem direito a mais de 3 petit gâteaux e uma pastieira. Vocês já pediram? Já. Bom apetite, então. Meia calabresa, meia pato quente. Ah, legal. Onde que é? Manda mais uma sobremesa. Os senhores já foram servidos, tá tudo bem? Ah, então perfeito. Então, molho por baixo, queijo torrado. Ganha a sobremesa, o cardápio tá aí, qualquer coisa é só falar, tá? Vou pro pessoal da mesa ali. Manda 3 e pega mais um de graça. Pra você, Nata querida, muita felicidade. Pode comandar 9 petit gâteaux? 9. Se a gente não ganhar na quantidade, a gente ganha na qualidade. Ih, o Roberto tá chegando. Boa noite. Boa noite. Vocês estão juntos? Posso mandar? Mas se a pizza sair, eu já posso mandar pizza. Então tá ótimo. Meia atum e meia calabresa. Hoje a gente não está operando a cozinha. É um dia especial, é o dia da pizza. A gente está comemorando um pouco da história de Esperança, pizza margherita, que foi, foi eles que trouxeram a pizza margherita. Então a gente está no dia da pizza hoje. A pizza demorou para chegar na mesa, né? Chegou fria. A massa de boa qualidade, porém o atendimento ficou a desejar. E nós ficamos sem entender como é que uma casa desde 58 sobreviveu tantos anos com um atendimento teoricamente baixo, né? Fraco. E foram garçons que não têm experiência em servir e não conhecem a casa. Foi bem confuso mesmo, eles estavam todos meio perdidos. Eu fiquei triste por ver, assim, a casa que a gente cuida com tanto carinho, né, que já vem de geração em geração, ser tão mal administrada, servir produtos tão ruins, enfim, isso me deixou muito triste. É o Trincadeira Castelão? Exatamente. Só um minutinho. Não encontrei o Trincadeira. Esquece o Trincadeira. Falando sério. Só um minuto. Tem o Trincadeira. É só uma questão de localizar. Me ajuda a achar o Trincadeira, pelo amor de Deus, é urgente. Essa é a pizza do Roberto. Um frango com catupiry. Tem frango com catupiry? Ó, essa é do Roberto. Essa é do Roberto. Capricha aí, hein, Zé? Ó, mata o frango agora, por favor. Boa noite. Boa noite. Paulinha, tudo bem? Walter, Vivi? Boa noite. Bom, primeiro quero agradecer a Esperança, que é um patrimônio da cidade de São Paulo e que nos cedeu com tanta gentileza as suas instalações para que vocês assumissem o comando das duas cantinas, tanto a da Bela Vista quanto aqui de Moema, e tentar fazer um trabalho pelo menos próximo daquilo que é a qualidade da comida e do serviço dessa casa. Então, antes de mais nada, eu vou perguntar para a Paola, que conseguiu acompanhar as duas equipes nas suas duas casas, como você viu a administração das minhas duas equipes?
Eu vou ser muito honesta, quando você me fez a proposta, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou entregar minha casa na mão de duas equipes que não entendem absolutamente nada de restaurante. Estava em pânico, porque no início estava tudo muito errado, tudo muito desorganizado, tudo muito complicado. Eu realmente entrei em pânico. No final das contas, assim, concluindo tudo o que aconteceu, tanto com uma equipe quanto com a outra, no geral, eu poderia dizer que eles fizeram um verdadeiro milagre. Bom, mais uma vez, como sempre, vocês não têm ideia, né, de quem foi melhor. Eu fiquei pensando o que eu faria no lugar de vocês, diferentemente do que vocês fizeram, ou que faria igual também. Então não é fácil, porque as variáveis são enormes. Nós comparamos alguns fatores. O primeiro deles foi a capacidade que vocês tinham de entender a casa e tentar refletir isso nesses 2 dias que vocês tiveram para preparar e nesse dia que vocês tiveram para executar. Depois disso, a qualidade da mão de obra que vocês trouxeram para tentar fazer uma coisa equitativa com o que havia na casa, ou eventualmente até melhorar, quem sabe, né? Muito difícil. A comida era uma outra coisa a ser avaliada, porque essa é realmente o que vai deixar uma impressão melhor. Por último, nós temos o valor financeiro da venda. Fazendo essa mescla toda, uma equipe conseguiu 70% de um movimento normal e a outra equipe conseguiu 77% de uma venda normal. Então você vê que a diferença foi muito pequena. Nós fomos fazer uma degustação e essa degustação para nós trouxe uma avaliação de serviço, como nós somos servidos, e de comida. Em todos esses quesitos, uma equipe foi superior. Coincidentemente, ela foi a de 77% e ela foi a que serviu melhor e que na avaliação, inclusive da Expert, foi a melhor comida. E foram vocês. Dessa vez eu não tenho muito tempo de fazer vocês viajarem, mas vocês vão cuidar de algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, um crédito para vocês irem fazer compras em 2 lojas, uma masculina e uma feminina, R$5.000 para cada um, para gastar como vocês quiserem. A cara delas, achei que vocês sofreram mais do que quando eu dei a família para os outros, né? Mas tudo bem. R$5.000 para cada um, compre o que quiserem na loja, divirtam-se, dá uma reciclada, depois a gente quer ver vocês elegantes. Depois vocês vão dar uma reciclada na aparência de vocês. Vocês vão no Estúdio W do nosso amigo Vanderlei Nunes e vão fazer o que quiserem lá dentro. Um tratamento de beleza completo no Estúdio W. E logo depois disso, vocês vão num dos melhores restaurantes de São Paulo, aliás, um dos mais transados e muito gostoso, chamado Eco. É um prêmio de um dia só, não dá para viajar, mas ele reúne várias coisas que vão cuidar da alma, do espírito e da mente e do corpo, e como vocês quiserem, vocês vão curtir isso, tá bom? E vocês voltem para o Hilton e depois encontro vocês na sala de reunião, onde uma de vocês vai ter que ser demitida. Ok? Muito obrigado mais uma vez à Esperança, a toda a equipe que trabalhou nesse projeto. Nos vemos na próxima. Obrigado. Ganhar, só por ganhar já é muito bom. Ainda tem recompensa. E ainda gastar. Sejam bem-vindos ao Bob Store e parabéns pela vitória. Eu vou fazer a festa mesmo, não tá entendendo? Que eu tô enlouquecida. Gostou? Minha cara, né? Bonito, né? Bonito. Muito bonito. Vamos lá? Segura. Acertou. Foi. Enviar mensagem. Aqui. Eita, olha lá. A mensagem. Olha, vestidinho, bolsas, loja. Ai, meu Deus do céu. Meninas, fazer compra é muito bom. Beijos, Karine. Ai, meu Então Deus. vamos presente também. Na verdade, acho que foi muito essa coisa. A gente podia ter se dividido melhor, ter contratado mais uma pessoa, talvez, para ficar na recepção, né? Acho que a Bia foi importante ali, porque ela recebeu, né? Tem todo um primeiro contato com o cliente, mas acho que ela podia ter ajudado mais a Yane no salão. Em relação às funções, eu achei que a Paulinha foi bastante falha naquilo que foi designado a ela. A Bia só não foi feliz, assim. Eu não posso culpá-la, porque afinal foi uma decisão do grupo. Chegamos. Agora é minha vez, né? Tive o privilégio de fazer uma calça especial, única, através dos artistas da casa, né? E eu mesmo coloquei a mão na massa e fiz a minha própria calça também. Fica o agradecimento ao pessoal da TUA que nos tratou tão bem. E daqui a gente segue para dar um trato no visual. Valeu. Obrigado. Nossa, que lindo! Ô, louco! Adorei!
toda sugestão que a gente ia dar não era aceita. Não, deixa que eu faça, eu sei, eu aconteço. Não. Então, enfim, então faça. Eu acredito que a grande responsável disso tudo tenha sido a própria líder. Oi, tudo bem? A gente pode dar uma diminuída aqui no... Profissionais maravilhosos aqui, eu tô sendo super bem cuidada. Vou voltar uma princesa pro Hilton. Considerando erros e acertos, acho que talvez a Jane realmente tenha errado um pouco mais. Eu acho que se dessa vez ele falasse, ele volta pro Hilton. Eu acho que seria a melhor notícia, assim. Muito difícil chorar, caramba. Isso aqui mexe muito com a gente. Você pode fazer um brinde pra encerrar a noite? Esse aqui é pra mim. E aí, rumo à final. Uma final e viva a vitória. Viva é isso aí. Vitória, isso aí. Walter, oi Vivi. Tudo bem? Bem. Todas as tarefas têm suas dificuldades, suas particularidades, mas essa, assim, ela juntava vários tipos de problemas e de variáveis que as pessoas não têm nem noção do que é administrar uma empresa como essa e um negócio como esse, do nada em um dia e meio, praticamente 2 dias, para preparar, para contratar, para montar. Nada fácil, né? Mas o que teve de erro evitável, e é esse nós vamos falar hoje aqui, foi realmente muito maior no caso de vocês, e eles conseguiram, talvez, a melhor performance por isso. Evitaram cometer alguns erros que vocês podiam ter evitado. Então vamos te ouvir. O que você acha? Eu acho que elas começaram a tarefa muito mal. O sábado não foi um dia tão interessante. Enfim, quando vocês começaram, a gente não tinha muita esperança. Aí no domingo vocês conseguiram virar a mesa. Então, vocês tinham tudo para ganhar. 6 horas da tarde a casa foi aberta, tudo estava pronto. E foi aí que começaram a errar. Eu acho a parte de execução. Então, planejamento muito bom, e o início do erro, do tropeço, foi a execução. O que eu vi lá na pizzaria de vocês, lá na Bela Vista, clientes revoltados. Eu soube que até no fim da noite, um grupo de executivos, você teve que dar de graça para eles a pizza e só cobrar bebida, porque os caras ficaram absolutamente revoltados. Bom, líder, começa a contar para nós. O ponto crucial da derrota foi o mau atendimento. Porque teve sim muitas reclamações da pizza, mas isso já era esperado. Como assim já era esperado? Não, porque a pizza não é a mesma. A não ser que eu pegasse o pizzaiolo de Esperança. Claro que eu não ia conseguir. A pizza não é a mesma, mas não está escrito que tem que ser pior. E nem precisou atirar na parede para demonstrar que não gostaram. Não, mas eles acharam diferente. Eu não acho que eles não gostaram. Não, o outro grupo teve 2 reclamações a noite inteira. Da pizza. Vocês tiveram. Olha, o pouco que eu estive lá, eu passei 30 minutos em cada casa, mais ou menos 30, 40 minutos, para experimentar e ser primeiro servido como cliente, etc. E o pouco que eu estive lá, eu vi a mesa do lado, que eu levantei para falar com os caras, tinha uns senhores lá, que tinham pedido uma pizza de alite, veio alite com alho. Aí eles mandaram trocar. Aí veio outra vez alite com alho. Eles conseguiram a façanha de servir 2 vezes o mesmo erro. Aliás, eu comi pizza crua com vocês, a massa estava crua, e comi uma pizza deliciosa lá. Não como Esperança, mas muito boa. Ué, não como Esperança, diferente, mas perto do que eu esperava. Porque depois de ter comido a pizza crua na Bela Vista, né, eu falei, o que eu vou comer agora, né? E realmente comemos muito bem. Mais um detalhe, só para esquentar de novo. Eu sentei lá na pizzaria de vocês e não vem aquele garçom falar com a gente. E aí pede a bebida de uma forma confusa, primeiro anota, depois rasga, depois anota tudo de novo. Aí não vem a bebida, nós cronometramos 15 minutos. Aí veio errado, não vem como eu pedi. Depois vem a pizza super demorada. E o outro super bem. Karine e Anselmo te serviram pão com linguiça. Trouxeram na mesa quentinho. E a pizza chegou 5 minutos depois. Vocês nem se preocuparam em mostrar lá. Vocês são julgados por nós. Nós fomos lá às 10 da noite, vocês estavam lá desde as 6. Se você está cuidando do salão, você deveria saber 4 horas depois
que garçom melhor servia. Você poderia ter selecionado o melhor garçom. Aquele era o nosso melhor. Não, desculpa, não era. Eu sou testemunha, eu passei todas as horas lá e aquele rapaz era, infelizmente, uma catástrofe. Depois da primeira reclamação de uma mesa que estava sentada do lado, porque a pizza chegou antes do antipasto e da bebida, e ele deixou uma garrafa com tampa, ele nem abriu a tampa, nem serviu a água, eu teria mandado ele embora. Você não pode deixar aquele cara atender com o seu chefe. Não, na realidade, quando vocês chegaram, o mundo estava despencando no salão. Tava tendo N reclamações, pizzas trocadas, enfim. Por que estava acontecendo isso? Por que, que isso mau não aconteceu? atendimento. Eles não, Por que mau atendimento? Eles não eram garçom, eles eram pessoas... Primeiro, não conhecem o ambiente. Não eram qualificados. Não tinha qualificação Eles eram pizzaria. garçons de Então, buffet. quem contratou essas pessoas? Quem contratou? Qual foi o critério para contratar essas pessoas? Por que vocês contrataram gente de buffet e não de restaurante? Bom, na verdade, assim, no sábado a gente tinha essa coisa, porque a gente já, quando a gente viu pela primeira vez a logística do restaurante, a gente saiu assustado. Pra gente facilitar de não ser 1 a 1, porque a gente viu que a equipe ia ser grande, no mínimo 10 garçons, copeiro, pizzaiolo, tudo, então a gente resolveu contratar uma agência, né, na verdade, pra ela sublocar esse serviço. Só que nenhum deles era realmente de restaurante, né, eles trabalhavam em buffet, sempre trabalharam alguns, tinham um outro tipo de experiência e tudo, mas não dessa coisa da comanda, de levar no bar pra pegar bebidas, de levar na cozinha pra pegar pizza. Que é o mais importante. Dona Quietinha da Silva, dá pra você falar alguma coisa? Dá. Eu acho que o grande ponto nessa tarefa foi a organização. Foi o treinamento dos garçons. Por que vocês não fizeram? Deram pelo menos uma orientação um pouco melhor? Porque a gente dividiu as funções e... Enfim, Quem tinha essa função? a Yane. E toda vez que a gente falava alguma coisa de treinamento, quem sabe a gente sugeria isso, quem sabe aquilo, ela falou assim, não, deixa comigo que eu garanto. Até uma hora ela falou assim, eu garanto o movimento do salão. Se der errado, a responsabilidade cai só sobre mim. E daí a gente falou, imagina. Você falou isso? Falei. E? Deu errado e a responsabilidade é sua? Na verdade, eu treinei, assim, dentro das minhas condições, dentro do meu conhecimento de garçom. Só que eu não tinha como ensinar eles a ser um profissional, a ser um garçom. Você não tem como ensinar algo que você não sabe. Então, eu acho que... Desculpe. Foi o grande ponto. Foi essa organização e foi o treinamento. Por que você não fez nada a respeito desses recursos? Parece que você ficou como hostess também, não é isso? Por decisão de quem? A Yane definiu essas Ela falou, funções. você vai fazer isso ou você quis fazer isso? Nas decisões, você pode ficar com isso? Eu falo, posso. É confortável até, né? Porque você se expõe menos. Ah, Roberto. Não, tô perguntando. Não é verdade. Na verdade, gente. assim... Não é confortável? Não é muito mais pepino ficar dentro daquele salão, apagando incêndio? Porque ficar lá na porta... Eu vi, olha, o que eu vi lá? Deixa eu só falar a cena que eu vi. Eu vejo na porta a dona Bia recebendo as pessoas com simpatia, boa noite, levando, voltando pra porta e lá. Eu vejo essa aqui arrancando o cabelo no salão, que parece uma louca que não sabe fazer. Isso, e quando a gente vejo essa arrancando telefônica, ligando e fazendo caixa e tudo. Nós falamos, o salão é grande demais. As tarefas que você está assumindo são muitas. Não é melhor a gente dividir, fazer melhor? Ela falou não. E ficou feito isso. Não foi, Paulinha, que a gente falou várias vezes que eram muitas atividades? É isso, não, na verdade, eu pensei o seguinte. Se eu sou dona de um estabelecimento, eu não posso deixar o meu caixa sozinho. Então, Não, eu assumi... No caso, até concordo. Agora, a gente podia ter contratado uma recepcionista e liberado a Bia, porque 2 pessoas controlando 6 lugares, aí eu vou incluir a cozinha, né? 6, muito melhor. Você falou isso assim? Contrata uma recepcionista e libera a Bia. Não, contrata uma recepcionista, mas assim, vamos colocar 2. Por que você não falou? Não, mas nós somos 3, a gente já tinha uma Parece pessoa que não mais falam que pra no depois outro falar grupo. aqui. Lá naquele salão, você perdida, que nem uma barata tonta, desesperada. Essa aqui desesperada no telefone, no caixa, tudo. Por que não pegou a ajuda da Bia? Não, aí foi o seguinte, na realidade, eu ia ficar ainda com a parte da cozinha. Foi aí que a gente decidiu, é muita coisa. Ainda com a cozinha, além do salão. Não sei ambiente. Deixa eu falar. Aí a gente pensou, não, realmente é muita coisa. Então vamos contratar um chefe de cozinha. Alguém que a gente pelo menos não precise se preocupar com a cozinha. E no salão, cada contrataram? salão... Sim. Eu acho que a função dela foi até importante, porque era o layout, toda a logística de clientes. Quando começou o movimento, realmente veio à tona quanto aquele quadro de funcionários, quanto eles eram despreparados. Veio à tona as decisões erradas, veio à tona a contratação errada, veio à tona o trabalho errado. É isso que vem à tona na hora da execução. Uma coisa é planejar. Aí na hora da execução, ela está dizendo que vocês nem treinar os caras para montar uma mesa, vocês treinaram? Não, foi treinado. Ué, não foi o que você falou? Foi o que eu falei. É que você não participou do treinamento, né, Bia? Por que eu tenho minhas aprendizes chegando no final? Começou esse programa com uma chance em 16, tá indo para 1 em 4.
de ir para os Estados Unidos com um salário desses, né, com um prêmio tão maravilhoso. Agora, pô, mas por que deixar passar isso? Você toda preocupada em ficar criticando a Yane nos seus depoimentos, por que não perde mais tempo, investe mais tempo em fazer o grupo ganhar a tarefa? Só um pouquinho. Não, veja só. Você perde tempo com isso pra caramba. Não, eu não é que eu perca tempo. Eu trabalho sempre em prol do grupo, sempre trago ideias, sempre, sabe, a gente tá trabalhando sempre bem. Em momento nenhum Vocês estão trabalhando bem juntas? Estamos. Então, Yane. Estamos. Não, mas sabe o que acontece? Se você tá muito bem com ela e tem uma intimidade maior, como você tinha com a Lelê, como você chamava ela, ou com o Pedro, com quem você se entendia bem, você chega, escuta, Lelê, vamos pensar o seguinte, é um desperdício eu ficar na porta. Isso já é uma fala de quem se entende. Quem não se entende, bom, a líder falou isso, então dane-se, eu vou fazer o que ela tá falando. Agora, não há interesse de ajudar por um certo aspecto. Isso não é bom para grupo. Roberto, eu entendo que isso exista. E concordo com você que exista. Eu acho... Principalmente entre vocês duas. Exatamente. Como talvez eu nunca vi no Aprendiz até hoje. Duas pessoas se entenderem tão mal quanto você. Não, pessoalmente acho que ela também não tem. Ela tem com o teu estilo. Não tem nada contra a Yane pessoa, mas ela não aguenta teu jeito. Eu acho que é mais pessoa. Você acha? Você acha que o problema dela é pessoal? É mais pessoa, sim. É a pessoa ou é a profissional que você questiona? É profissional. É o estilo dela? Isso já foi dito. Inclusive pra ela. Ela não é uma boa Depois, profissional. Preciso saber hoje sua opinião. Roberto, a minha opinião da Yane é o seguinte. Eu acho que a Yane é muito insegura, porque essa coisa desse vai e vem, e essa coisa do, então, é por tua conta e risco. Você falou, não, peraí, nós somos uma equipe. Vamos sentar e vamos conversar. E indo pro Nada Blue, ela falou, tá bom, vamos fazer isso. Quando a gente começou a executar isso, ela falou, peraí, não vamos tão rápido, não é assim, não sei se eu quero fazer. Eu disse, não, mas a gente já definiu o que ia fazer na Blue. Ah, não, mas agora eu tô pensando melhor, acho que não. O quê? Fala. Eu não concordo. Simplesmente eu não concordo. Você vai se defender? Alguns questionamentos que eu faço, assim, mesmo... É testar, é jogar o outro lado, é pensar no lado negativo do resultado. Sabe, jogar o outro lado, Mas fazer o grupo pensar, faz, fazer o grupo, assim, questionar o grupo. Às vezes o lado pessoal, ele falta nessa hora, porque às vezes você quer uma opinião. Você não quer alguém que você vá falar alguma coisa que vá te criticar. Pô, você tá querendo mudar de direcionamento? Você tá mudando de... Não, sabe, foi só pra... Sabe, às vezes você tem que, numa relação de grupo, você tem que poder confiar na opinião que vem. Quando existe uma cisão clara entre pessoas, isso é natural, isso em qualquer organização, o problema fica, assim, em escala geométrica, entendeu? Que é muito grande. Então, qualquer coisinha, será que ela falou isso porque ela quer que eu perca? Será que ela falou isso porque ela não gosta de mim? Será que ela falou isso? Por isso que eu falei que essa quebra de relação atrapalha. Eu acho o seguinte, assim, na verdade, quando a gente diz que ela volta, às vezes, assim, voltar numa decisão que já estava tomada e aí voltar com ela, assim, sabe? Já estava. Mas assim, voltar melhor? Não, questionar de novo. Aí gera insegurança. É uma coisa que já estava decidida e aí questionar de novo. Mas será? Nesse caso, eu não sabia se o que havia sido planejado realmente traria vitória. Eu acho que se você perder 10, 15 minutos, não há problema nenhum nisso, sabe? Eu acho que o máximo que pode acontecer... A gente passou o sábado inteiro pensando, né? A gente só foi fechar isso no domingo. Mas o sábado inteiro, eu achei que o sábado ele foi até bem bacana, porque a gente tinha decidido um happy hour, até que a gente chegou no local e viu o que fez a gente mudar a ideia. Não foi a liderança, e sim a disposição da casa. Que realmente a ideia que havia sido pensada... Uma pergunta, vocês começaram a pensar sem ver a casa? A gente ligou. Na verdade, a gente ligou pro Celso. Como é a disposição? E ele falou, olha, tem um salão grande. Por que vocês não foram até lá? A gente sugeriu. Foi sugerido. Vamos lá. Ela falou não. Vai estar fechado. Mas foi sugerido. Como é que você pode planejar alguma coisa sem ver o local? É que eu pensei assim, vamos à noite pra ver o movimento da casa. Pra ver a casa em movimento. Não sei se eu queria ver a casa vazia. Eles foram de manhã e à noite. Na verdade... Inclusive, porque vazia você pode ver muito mais... A estrutura da tal do mise en place, né? Pra fazer qualquer evento ou qualquer coisa, ir ao local e dar uma olhadinha. Nós sugerimos isso. Mas sugeriu uma coisa. Não, a gente falou mais de uma vez de vir, só que tem uma hora que você cansa de discutir. Peraí, eu não acho que foi tão assim. A gente falou várias vezes. Escuta, tô achando aqui, sinceramente, a minha experiência de 3 programas do Aprendiz, eu vejo claramente quando 2 pessoas conversaram antes. Hoje, o nosso foco tá ali. Imagine. Não dá, tá demais. Eu tô achando que o foco tá demais. E eu tenho uma tendência de defender pessoas quando elas estão injustamente acusadas, vocês não têm noção. Não vamos falar isso agora. Vamos deixar pra próxima etapa? Podem me aguardar lá fora. Me aguarda. O que foi? Desculpe. Não existiu isso. A gente tá ficando com o microfone direto. A gente chegou da tarefa, já foi dormir, acordou hoje, já foi junto tomar café. Não existe isso. Nenhum momento vocês têm condição de conversar. Em nenhum momento vocês conseguem conversar. Nessa tarefa a gente não teve. Nunca, nem nessa, nem nunca teve. De ficar discutindo, vamos combinar, isso não existe. É apenas uma sensação.
Vamos falar já. Eu terminei essa fase da nossa sala com a nítida sensação de que, se não foi combinado, porque dizem elas que não foi, mas existe aí uma coisa meio que muito forte, assim, uma sensação de que existe alguma coisa muito forte em cima da Yane. Agora, evidentemente que já existe hoje um espírito de corpo formado contra a Yane. O que a gente precisa julgar é esse espírito de corpo, ele nasceu... É justo ou não é justo? Isso, se nasceu fruto de injustiça ou não, é a única coisa. Mas existe sim esse espírito de corpo, mesmo que elas não combinassem, isso ocorreria, é isso que eu quero dizer. E você faz parte desse time dos que não acham a Yane a pessoa ideal para ser contratada e que, portanto, deve nos deixar hoje? Na maioria das vezes, Roberto, eu fico sempre entre a performance da tarefa e a performance do programa como um todo. A Yane é, para mim, a única que eu, pelas duas razões, seria a próxima pessoa que eu tiraria. Eu não acho que elas conversaram realmente, acho que não precisa, é uma troca de olhar. Elas são tão confortáveis que se desse um problema, a menina ia sair, que ninguém quis se expor. Quando você tá no aprendiz, não existe função. A minha função é recepção. Ok, eu tô vendo o salão pegando fogo, eu vou pro salão. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Vai, né? Então eu acho o seguinte, estão muito confortáveis. Se o negócio pegar fogo, a menina vai. Sabe o que? Eu não aguento mais essas caretas. A coitada, a Yane abre a boca, a Bia faz assim. Parece que ela se comunica com o Roberto através de gestos. Sabe, puxa vida, abraça, vamos trabalhar. Quem sai pra você? A Yane eu jamais tiraria, acho que foi a melhor tarefa dela, apesar de todos os desenganos. Todas elas sabiam que a equipe era despreparada. Todas elas sabiam que a Bia não podia ficar na porta. Ninguém fez nada, ninguém falou, você viu, vamos contratar uma hostess. Ninguém contratou, ninguém brigou com a equipe. Eu demiti a Paula. Alessandra, peça que elas entrem, por favor. Eu vou confessar uma coisa para vocês que eu nunca confessei no aprendiz, nenhuma vez. Por mais que o Brasil inteiro ache que eu sou muito duro, eu crio com os meus aprendizes uma relação de carinho especial. Cada um por um motivo diferente. O jeitinho que me olham, a vontade que luta, a luta de vocês para vir trabalhar com a gente. Então essa luta por um sonho, por um ideal, realmente emociona, entendeu? Não é fácil. Eu saio daqui em frangalhos, assim, exausto emocionalmente falando. E parte da minha irritação é fruto da decepção que eu tenho de ter que estar nessa situação. Eu fico muito irritado, entendeu? De vocês terem feito o que vocês fizeram. Eu fico irritado com você quando você... por duas coisas diferentes. Uma, quando você está lá naquela porta e não toma atitude. Essa é a Bia que eu projetei. Eu projeto uma Bia, eu projeto uma Yane, eu projeto uma Paula. Minha expectativa não é ter você naquela recepção passiva, pensando, a decisão é dela, depois eu uso contra ela. Não gosto disso. Mesmo que não pensasse assim, não pode ficar passiva. Eu seria insubordinado naquele momento. Eu vendo ela, eu entro no salão e falo, eu vou te ajudar. No teu caso, as decisões que você tomou dentro dessa tarefa, absolutamente reconhecidas aqui nessa sala por você como decisões erradas. Você tomou a decisão dramaticamente errada de não ir ver o salão. Ponto 1. Começa essa primeira decisão. Então, como é que você não vai ver o local? Quem tomou essa decisão, elas ou você? Não, é que eu não achei viável ir 2 vezes no mesmo dia. Eu falei, vamos ver à noite. Não, mas você vai sentar para discutir o que vai fazer no local que você não conhece e tem outras. E você ficou também num trabalho, numa função alternativa, ou numa função que não deixa de ser importante, mas... A gente achava, principalmente porque a gente estava considerando faturamento, né? E a gente achava que era... Não, no caixa? No caixa mas não mesmo. tinha uma pessoa no caixa? Mas Você como três era faturamento, mas como era a história do faturamento, e, enfim, era isso, era considerado, e a gente queria ver aquela coisa, vai sair promoção, não vai sair promoção, então... Mas olha, vai sair promoção ou não? Mas quem que era melhor? Você no salão vendendo promoção ou você na comanda quando fechou meia-noite descobrindo que nenhuma promoção foi vendida? Foi uma sucessão de bobagens sem precedentes para vocês, né? Agora, voltando para Dona Bia. A Bia está virando, dentro do aprendiz, a rainha das caretas, né? Eu? Toda vez que... Mais uma. Toda vez que ela fala alguma coisa, em várias salas, e eu nunca falei isso pra você, você faz uma coisa do tipo, oh meu Deus do céu, lá vem outra bobagem dessa menina. Oh meu Deus do céu, será que... Mas em lugares não, talvez quando eu não concorde com o que ela fala. Talvez não, então você nunca concorda, porque você sempre faz uma careta. Não dá pra trabalhar assim em equipe com pessoas que não se respeitam. Entendeu? Eu pelo menos... Você acha que dá? Não, eu não tenho, assim...
nada pessoal, nem profissional contra a Bia, assim, do meu lado. Com quem você prefere fazer a última tarefa? Você ficar com a Paula ou com a Bia? Honestamente. Honestamente? Olha... Pra ganhar do Anselmo e da Karine, que estão uma dupla forte. Então, posso até parecer irônica aqui, mas eu gosto de pessoas de atitude, de personalidade, de iniciativa, que certo ou não, vai, enfia a cara, tenta e faz. E essa é a Bia? Eu acho que nesses quesitos, não estou dizendo que ela se enquadra em todos, mas se enquadra mais, entende? Do que a Paula? Nesse a Paula sentido, não tem sim. iniciativa. Não, ela tem, mas não é uma pessoa mais rígida. Você é assim? Não, eu acho ela doce, eu acho que sim, mas ela é doce não quer suave. dizer que é submissa, é diferente. Não, precisa disso. Não é isso. Não acho assim. Na verdade, eu concordo e discordo, independente se a ideia é minha, sua, ou da Bia, ou de quem quer que seja. Assim, tento colocar não de uma maneira... agressiva. Entendeu? Eu tento colocar, não concordo. Mas às vezes você se cala. E aí, muitas vezes, eu chacoalhei assim, mas o que você acha? Porque às vezes Mas às vezes você faz ela dá uma como opinião. se você quisesse que eu brigasse. Não. Meu feitio brigasse, dizer, entendeu? Não, Não vou por que fazer isso porque não faço. Não, por que ninguém briga? Mas às vezes a gente discorda, assim, a gente tá no meio. Como não briga? Desculpe, eu vi, você é daquele sofá, que você adora sentar em cima lá do sofazão, vi cenas assim. Não, eu tenho... Se aquilo não é briga, eu não tô sabendo o que é. Belo Horizonte também. É o seguinte, eu não gosto do jeito que a Yane se porta em público. Eu, pessoalmente, não gosto do profissional. Como você fala no telefone com as pessoas, como você apresenta e tal. Então, assim... Não tem nada na Yane que você gosta. Tem. Não é novidade. O quê? Tem essa energia dela, tem essa coisa boa. Tem coisas boas. Tem sim, eu sei disso. Me cita mais uma. A energia dela, que mais? O que ela é Nos uma momentos boa certos, as ideias, quando assim, brainstorms, ela dá pessoa? Você ideias. acha inteligente? Acho. Mas sabe por quê, Bia? Porque é muito mais fácil eu conseguir vender a minha ideia pra você quando você é líder. Porque é o comprometimento com a vitória que você tem, que você me dá uma abertura bacana e eu consigo trabalhar. Agora, quando eu tô comprometida com a vitória, o outro lado é muito mais difícil. Ela não te dá a mesma coisa que você dá pra ela quando você é líder. Eu sinto quando ela ela é líder. É verdade esse argumento. Eu, quando sou líder, dou abertura pra todos os componentes da equipe. Mas quando você pensa assim, ela é líder e se ela entrar de cara na parede, o problema é dela, porque se o erro vai cair muito mais em cima dela, duvido que você concordou com a situação de estar parada lá naquela recepção. A hora que eu vi você parada lá, quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio está acontecendo. Você viu minha cara? Vi. Ela o quê? Eu acho que, eu Ela tava sei, feliz. mas acho que eu achei. Uma percepção maravilhosa. Ela estava feliz lá na porta. Porque ela não... Assim, Como ela acha que ela é capaz de fazer, ela estava feliz lá na porta. Não, no entanto que quando ela via algum problema no salão, ela vinha falar comigo. Ela estava feliz de imaginar que você vai se arrebentar lá dentro sozinha e você vai perder a tarefa. Talvez a única felicidade que ela pudesse ter lá dentro, na hora que ela estava lá fora. E aí que eu acho que tá errada, porque ela tinha que ter te Eu ajudado. só posso fazer uma pergunta agora pra você. Você acha isso mesmo? Acho. Você tá errado. Bem, posso estar errado. Eu acho, eu tenho essa sensação. Bom, chegamos. Decisão tem que ser tomada e... Para eu tomar essa decisão final, eu vou fazer uma pergunta de novo para todos vocês. Por que eu não devo demitir você? Eu acredito que a Wanda, sendo a melhor e maior empresa de comunicação direta do mundo, vai ser um orgulho para mim trabalhar lá. Eu vou aprender muito com eles. Eu acho que eu já tenho experiência e uma postura profissional adequada para também... E como você vai trabalhar em equipe lá, com esse teu jeito difícil de se relacionar? Eu tive problema com muitas pessoas nas equipes? Ou foi só com uma? Não, tem problema com uma, eu não sei. Com os outros eu não sei. Pode ser Você não sabe porque não existiu. Você foi com uma pessoa. Não. Então, eu acredito que, com a experiência que eu trago, eu acredito que eu possa agregar valor para a Wander. Yane, por que eu não devo demitir você? A minha vontade de chegar lá me faz, assim, forte e persistente. E eu tenho dentro de mim uma busca contínua pelo meu crescimento. E mesmo porque eu acredito que quem pensa que já chegou lá, não agrega nada, só administra aquilo que já tem. Então eu quero, daqui 10 anos, eu quero estar com esse mesmo pensamento. Você ficou emocionada? Não. Eu achei que ficou. Está, né? Não. Fala a verdade. Não tá emocionado porque você falou? Quase chorou. Imagina, que isso? Eu nunca choro. Não tem problema. Você nunca chora na sua vida? Por quê? Olha pra mim. Só com a novela das 8. Fala a verdade, você nunca chora? Não, verdade, só com a novela das 8. Chorar não é, não. Mas você tá chorando agora. Por quê? Fala. Não, mas...
Sério, eu não tô chorando, é por fora, só por dentro. Meu olho não me obedece, minhas lágrimas não estão me obedecendo, que horrível. A emoção é uma das coisas mais importantes que a gente tem para dar, né? E viver os momentos, e as emoções, e as coisas, momentos como esse, inesquecíveis um dia, né? Tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha disso, né? Paulinha, por que eu não tenho que permitir você? Bom, eu acho que... Primeiro, eu já me sinto uma grande vitoriosa de estar aqui. Assim, por toda a seleção, por toda, assim, de estar entre as 5, de tanta gente boa, competente e realmente com uma carreira e muitas carreiras importantes. Eu fico dizendo que eu sou melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, assim, eu tenho essa ânsia, assim, eu fico achando que aqui, eu acho que aqui eu tô sendo uma esponjinha, sabe? Porque eu sugo do Walter, eu sugo de você, eu sugo delas, enfim, dos outros aprendizes. Assim, sempre aí você vai guardando, e essa experiência aqui enfim, é para a vida toda. Respirando fundo. Não é fácil. Eu gosto muito das três por motivos diferentes, como eu já falei. E nessa hora, eu acho que acaba falando mais alto o todo. O todo somado com estilo, o todo somado com forma, o todo somado com vontade, o todo somado com personalidade. E vocês vão ter que trabalhar juntas. Paulinha, lamento, você está demitida. Adoro essa moça, uma grande profissional, deu exemplo pra gente de um ser humano incrível. Mas eu preciso apostar um pouco mais nessas guerreiras que tiveram um tom um pouco acima nesse sentido. Você está entre os 5 finalistas do Aprendiz, com méritos. E você só na tua vida aqui pra frente soma essa tua categoria de ser humano que você tem e dessa tua vontade de ser uma grande profissional que você é, um pouco mais de personalidade. Boa sorte pra você. E espero que vocês consigam, nessa penúltima tarefa, se entender. Olha pra mim, não faz cara de decepção, não. Luta pelo teu ideal. Só tem um vencedor do Aprendiz. Voltem para o Hilton. Amanhã a tarefa nova. Eu não queria nem comentar essa cena. Pela primeira vez, eu te juro, é tirar uma pessoa tão especial, mas que ainda falta um degrauzinho de iniciativa, de posicionamento, de personalidade para ser... Ela não teria condição de ter ganho esse programa. Vamos para frente, que agora eu quero ver essa dupla trabalhando juntos. Eu quero ver o que vai dar para derrotarem os competentes Selma e Karine. Mais integrados do que nunca. Mais integrados do que nunca na nossa retíssima final para a busca do nosso Aprendiz 3. Em relação a Bia e a Anne, eu acho que elas vão ter que dar uma rebolada aí, porque a Karine e o Anselmo são excelentes. Eu trabalhei com eles, assim que eu tô falando. Realmente, aqui a gente aprende mais do que em 4 anos de faculdade, em 2 de pós. Eu nunca pedi nada a Deus, verdade. Eu pedia pra acontecer comigo o que fosse melhor pra mim. Eu só tenho a dizer obrigada. Obrigada. Eu vou levar essas lições até chegar a 90 anos. Até ficar bem velhinha.